Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato usa titulares, Bitelo e Vijaçante, especialmente eles, comandam uma vitória fundamental, importantíssima, espetacular. O Grêmio se mantém na vice-liderança do Brasileirão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, perdão aí que a gripe me pegou de novo, mas vamos lá, tô fazendo um esforço aqui para gravar sobre essa vitória do Grêmio. Não foi de virada, né? Porque o Grêmio sai na frente, o Bahia empata e o Grêmio consegue nos acréscimos o seu gol da vitória, o tão sonhado gol desses 3 pontos. Tem alguma coisa me impressionando nesse time do Grêmio, no trabalho do Renato, que esse aqui, já falava que o Renato tinha poderes táticos. Muitas pessoas achavam que não, que o Renato, pelo discurso, pelo personagem, era apenas o boleirão, de dar confiança para o jogador e fazer com que muitas vezes vamos para dentro deles e ser o paizão e ser o cara que chama a galera e apenas isso. Não, o Renato entende de futebol. E eu vi isso desde o primeiro trabalho no Grêmio em 2010. Porque ninguém consegue resultado à toa, ainda mais no futebol de hoje, no futebol dos últimos anos, é impossível. Se a gente olhar o currículo do Renato e ver tudo que ele conquistou, não dá pra gente colocar só no acaso como muitos fazem. Então assim, o Renato mais uma vez, e dessa vez mais ainda, está se mostrando um técnico muito inventivo. Quando ele precisa alçar mão de muitas vezes esquemas táticos diferentes, quando ele precisa colocar um lateral esquerdo de ponta, não só pelo lado esquerdo, mas às vezes pelo lado direito. Por quê? Porque ele percebeu durante o jogo que houve uma troca no Bahia de um lateral que apoiava muito e aí ele desloca o Cuiabano. Cuiabano, que aí a minha crítica a ele, né? Só para não deixar passar, porque eu acho que demorou para ser utilizado entre os profissionais. Se fala no Cuiabano há muito tempo na base do Grêmio. Mas aí se falou que ele estava fora de forma, acima do peso, teve lesão, não sei o quê. Mas tudo bem, agora ele está usando o Cuiabano. E tem usado muitos garotos, tá? O Renato tem usado muito a base. E tem usado os seus jogadores muitos contratados esse ano. O Renato teve que começar um trabalho do zero, mesmo tendo resgatado o time da Série B, porque ele chegou no ano passado. E aí, nessa montagem de elenco, que tem a ver com a diretoria do Grêmio, mas muito por conta do Renato, ele teve que remontar um time. E ele reinventou o time algumas vezes na temporada. Porque ele começa de um jeito no Gauchão, quando termina o Gauchão, ele sofre com lesões, né? O PP não voltou ainda, que foi o cara do começo do ano. Aí, de repente, ele teve que desmontar esse sistema, não tinha um jogador de velocidade para fazer isso, adota um 3-5-2, vai mal em alguns jogos, como na derrota para o Palmeiras aqui, mas depois encaixa, como no Grenal. E aí a coisa decola. Mas ele também já teve que usar a linha de 4 e consegue algumas vitórias, cara, que a gente precisa valorizar. A gente tá falando de uma campanha consistente. Tem um empate, já falei, contra o Bragantino que doeu, um empate contra o Fortaleza, em casa também, que, poxa, deixou a desejar. Mas aí tem vitória contra Cuiabá, contra Atlético Paranaense, contra Bahia fora de casa. Então assim, o Grêmio tomou 2 pancadas para Palmeiras e Flamengo. E olha que contra o Flamengo, quem viu o jogo sabe do que eu vou dizer. O Grêmio não jogou para perder por 3-0. Eu diria mais, não jogou nem para perder. Mas o futebol permite isso. Então resultados como o do jogo contra o Bahia, você precisa vencer. E esse é o meu ponto. Chegamos no jogo, né? Dava para vencer. O tempo inteiro você percebia que dava para vencer. Eu sei que muitas vezes um empate fora de casa é bom resultado, o Grêmio tem o desgaste de ter que enfrentar o próprio Bahia daqui 3 dias, mas dava para vencer. O Bahia está enfrentando dificuldades, com todo o respeito que nos merece, está mal na tabela do Brasileiro, está numa sequência negativa, está com a torcida pressionando, está com vários jogadores de desfalques. Então quando você vai enfrentar o Bahia, mesmo que seja fora de casa, por respeito ao adversário, você tem que jogar para cima, você tem que jogar para vencer. E o Renato usou um argumento na entrevista coletiva que eu achei muito inteligente. Por que o Renato usou titulares? Aí ele diz, né? Primeiro que tem apenas 2 competições. Quando você joga 3, é mais complicado. Quando você joga 2, é mais fácil de dosar a parte física dos atletas. E sempre tem conversa. Você tá bem, tá sentindo dor? O departamento médico, a fisioterapia, os fisiologistas estão sempre analisando se o jogador tem condições, se ele está próximo de um desgaste, se ele vai estourar ali na frente e tudo mais. Tem condição de jogo? Vai para o jogo, mesmo que tenha uma decisão daqui 3 dias. Aí tem outro detalhe, são 3 pontos, tá? Tem o ponto de serem 2 competições, ou mais pontos, né? 2 competições. Tem o ponto de você ter toda a estrutura física e aí te dar o aval para você escalar. Tem o ponto de que o Grêmio tá brigando pelo Brasileiro. Eu não sei pelo quê.
ainda, mas o Grêmio está a 4 pontos do líder, que joga nesse domingo, é verdade. Mas o Grêmio tá ali. O Grêmio vai ficar na vice-liderança até a próxima rodada. Ele não vai ser ultrapassado pelo Flamengo, que já jogou no sábado e venceu. Ele não vai ser ultrapassado pelo Palmeiras. Não. O Grêmio é segundo colocado do Brasileiro, tá só atrás do líder com essa vitória. Então, isso é fundamental, porque o Renato mudou a sua mentalidade, ele sempre priorizava as Copas. E mesmo com um jogo de Copa daqui 3 dias contra esse mesmo adversário, ele priorizou o Brasileiro. E ele venceu no Brasileiro. Isso me chamou a atenção. E aí tem outro detalhe, que foi um argumento muito inteligente, repito, do Renato. Se o Bahia fosse escalar titulares, eles teriam o mesmo desgaste. Então, a gente vai medir forças na terça-feira. Eu também botei titulares. Como ele sabia que o Bahia ia de titulares porque precisava sair da situação onde está no Campeonato Brasileiro, ele também colocou titulares. Porque ele pensou, por que eu vou botar reserva se eles vão botar titular agora e vão botar na terça-feira também? Vamos de titular agora e vamos de titular na terça e vamos ver o que acontece. E ele venceu o jogo. Alguém vai me dizer, mas o jogo mais importante é o de terça-feira. Eu confesso que eu tive essa preocupação. Eu falei, porra, jogo decisivo na terça? Só que na terça começa um confronto de 2 jogos. E o brasileiro está sendo muito caro para o Grêmio. Está sendo muito valioso para o Grêmio. Está sendo muito valorizado pelo Grêmio. Primeiro porque ele subiu demais na tabela. Tem 6 vitórias nos últimos 7 jogos. O Grêmio deu uma arrancada muito boa. E segundo, e outra, não tem o que pode acontecer. Não, a gente não sabe o que pode acontecer. Será que o Botafogo vai ser campeão? Não sei. A tendência é Palmeiras e Flamengo chegarem. Tem muito campeonato ainda, tem uma janela agora que vai abrir, enfim, muitas equipes vão contratar. Vocês veem aí o Flamengo reforçando, com jogadores bons. Tem muita coisa para acontecer, mas o Grêmio está valorizando o Campeonato Brasileiro. Achei isso muito bom. E aí, gente, no jogo, o Grêmio começa bem. Já tinha perdido um gol com o Bitelo no lançamento do Soares. E aí o Bitelo perde o gol, e aí depois acontece o gol em que o Soares cruza, aí o Villasanti mata no peito e o Cristaldo chega para fuzilar o goleiro, ali fazendo justiça ao placar. E aí numa vacilada, porque o time comete erros também, né? 3 zagueiros, você não pode permitir aquele vacilo, não tem nenhum na sobra. O lançamento do Tassiano primoroso, o Vinícius Ningutti lá chega na frente do goleiro, dá o toque por cima, e aí o Kaique tá chegando ali, não sei se a bola cruza ou não, mas enfim, acho que o Grando até não saiu do gol, sei lá, olhando de longe assim, quando o cara dominou na frente dele, né? O goleiro acho que tinha que sair para decidir, ele hesita e o cara toca por cima dele. Enfim, ali o Bahia empata, mas o Grêmio tinha condições de estar à frente no placar. Mas o Bahia criou outras chances também, tá? O Grêmio foi dando muitos espaços, era um jogo muito aberto, tava um jogo muito laicá. Vem o segundo tempo, e aí no começo o Bahia esboçou uma reaçãozinha e tudo mais, em seguida o Grêmio mandou no jogo. O Grêmio começou a criar muitas oportunidades, e aí quando entra o Cuiabano, mais tarde entra o Vina no lugar do Soares, para fazer uma de falso 9, mas o Cuiabano quando entra na do Cristaldo, gostei do jogo do Cristaldo, gostei do jogo do Carbajo, tá? Ele que rouba a bola para o primeiro gol. Acho que muita gente critica o Carbajo porque ele faz um trabalho muito sujo. Ele não aparece. Ele não é o jogador do último passe. Ele não é o jogador que está sempre aparecendo com uma finalização. Acho que até pode melhorar nesse quesito. Mas ele é um cara que está sempre limpando a área. E, claro, né? É que o seu parceiro tem se destacado muito. Matias Villasanti tem jogado um absurdo, uma enormidade. Tem sido o motor do time do Grêmio. Villasanti tem sido, talvez, o melhor jogador do time. Mais do que Bitelo. Porque o Bitelo é incansável, né? O Bitelo corre, o Bitelo se desdobra, o Bitelo aparece em todas as partes do campo, mas ele ainda erra muito em tomada de decisão. Não sei se vocês vão concordar comigo. E muitas vezes eu fico com raiva do Bitelo, porque ele faz tudo certo. E aí, às vezes, na hora de dar o passe, às vezes, na hora de fazer a jogada, ele normalmente, muitas vezes, né? Normalmente não, acaba não tomando a melhor decisão. E a gente sabe que ele tem qualidade. Às vezes, sei lá, por uma ansiedade, por querer resolver e tudo mais, mas isso dá para resolver. O Bitelo é impressionante o que ele corre para o time, o que ele se desdobra, o que ele aparece em várias partes do campo. O Cuiabano, como eu falei, entrou mais na ponta, né, no lado esquerdo, e aí o Reinaldo também, né, ele falou sobre isso, né? Às vezes ele tá na frente, às vezes o Reinaldo tá na frente, porque aí o Cuiabano cai por dentro. E esse entendimento entre os dois é o quê? Treinamento, treinador,
isso tem acontecido no Grêmio. Depois, como eu disse, o Cuiabano foi pelo lado direito e aí tentou uma finalização, o goleiro defendeu, o Vina perdeu um gol de cabeça, o Vina logo que entra perde um gol do ladinho que vem o cruzamento, um monte de gol anulado, mas por impedimento milimétrico, né? Suárez faz gol, cara, impressionante. E aí tem o gol que acontece o da vitória, quando o Ferreira, aos 41 minutos, o Renato que estava com cuidado para colocar em campo, ele é o jogador de velocidade, ele é o ponteiro, mas estava 4 meses, quase isso, sem jogar. Entra pelo lado esquerdo e vejam só. Na verdade, o primeiro toque na bola dele é impedindo um gol, porque o outro gol é impedimento, né? Não lembro agora quem é que chuta, mas no chute ele tá na frente, a bola bate nele e entra. Se não bate nele, era gol. Enfim... Eu tava pensando aqui, Ferreira, me ajuda aí, cara. Você entra pra atrapalhar um gol, mas aí depois ele se redimiu, né? Cruzamento da esquerda e um cruzamento perfeito, tá? Analisem o cruzamento. É um cruzamento no ponto futuro, tirando do goleiro e chegando no Gustavo Martins. Aí você vai me perguntar, o que o Gustavo Martins, o carioca, o zagueiro, tava fazendo no ataque naquele momento? Treinador. O Renato à beira do campo, a todo instante, fazia assim pro time, ó. Ataca, vai, porque o Renato quis ganhar o jogo, o Grêmio quis ganhar o jogo e por isso saiu com a vitória. Eu fiquei impressionado com a postura do Grêmio, mais uma vez fora de casa, para conquistar um resultado importante. Segundo colocado, Grêmio 26 pontos, fazendo campanha no Brasileiro. E aí, o que vocês acharam desse jogo? Só um detalhe, Luizito Soares, visivelmente sentindo dores, visivelmente travado ainda em algumas ações, pediu para jogar, segundo o Renato, 29º jogo dele na temporada, mas o que eu vou dizer, né? Ele tá jogando, ele deve jogar na terça-feira, tem uma conversa entre o treinador e o jogador, aí eu fico perguntando, cogitou a aposentadoria, quer tratar joelho em Barcelona e tá jogando todos os jogos. O importante é que ele tá jogando, que ele é do Grêmio e que ele ajudou a gente mais uma vez. Agora sim, comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!